a nossa discussão aqui, né, o nosso diálogo na tarde de hoje. Vai aparecer a mensagem para vocês. Então, boa tarde, muito obrigada, né, a todos e todas que podem, né, nos acompanhar, que se interessam pelo tema, né, a ideia é fazer uma conversa muito tranquila, né, inicialmente nós passaremos a palavra para os nossos convidados, com o tema de hoje, né, sobre olhares, sobre a cultura e conservação da natureza, né, nós temos aqui uma mesa interdisciplinar, né, com professores na área de sociologia, antropologia e do direito, que pretendem, então, né, a partir de suas vivências, trocar uma ideia sobre o impacto aí e as questões culturais para a conservação da natureza. Né? O professor Anderson, professor do PPGD, da Universidade Positiva, organizador dessa semana, né, doutor em Sociologia e também, né, mestre em Direito e professor do PPGD. Né? Nossos convidados também, o professor Mário Michalizen, doutor em Ciências Sociais, Antropologia, e também professor e coordenador do Programa de Gestão Ambiental, mestrado e doutorado da Universidade Positivo, né? E nosso convidado externo, né, o doutor Andrés Ospina, né, mestre em desenvolvimento e também doutor em antropologia pela Universidade de Cauca, na Colômbia. E hoje, né, vamos ouvi-los um pouquinho e depois abrir para a palavra aos que estão aqui nos ouvindo. Né? Lembrem que vocês podem se manifestar pelo chat, podem levantar a mão, utilizar o microfone, como vocês entenderem mais conveniente. Né? Também, se quiserem perguntas em espanhol, por favor, né? Vai facilitar aqui para o nosso convidado, mas se necessitarem também de alguma ajuda, a gente faz a intermediação. Nós não combinamos, mas eu acho que a gente poderia começar a fala aqui, quem sabe pelo professor Mário, né, que está como anfitrião, co-anfitrião aqui do nosso evento, e aí, na sequência, a gente passa, né, para, acho que o professor Andrés e o professor Anderson, para eles darem diferentes perspectivas nesses olhares sobre a cultura e a conservação da natureza. Novamente agradeço, né, o aceite de todos em participar do nosso evento e também o interesse de todos vocês em nos acompanhar na tarde de hoje. Então, boa tarde a todos, né, e todas. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer agora publicamente, né, ao convite dos professores Anderson e Clarissa e a coordenação do curso de Direito pelo convite para participar dessa mesa e da semana de estudos do curso de Direito, um curso pelo qual eu tenho um carinho gigantesco, né, em função da minha passagem pelo curso e por acompanhar ele também como espectador, por todos os avanços aí que o curso tem construído desde da sua criação na universidade, né? Quer dizer que essa paixão é tanta que às vezes a minha vontade é ser aluno e fazer o curso junto com vocês para poder ter mais tempo juntos e participar e acompanhar, né? Então, assim, para começo da conversa, né, também agradeço em nome do Programa de Gestão Ambiental, né, por esse convite, porque para nós é extremamente importante a parceria e a integração, né? Mas, assim, para começar a falar um pouco sobre o tema, eu confesso que eu fiquei tentado a fazer uma análise do próprio título da mesa, antes de mais nada, né? E comecei a pensar, e ao pensar nessa ideia dos olhares sobre a cultura e a conservação da natureza, né, eu fiquei preso primeiro num termo, né, que é o olhar, e num segundo termo, que é a própria cultura, né? Então, para mim, ficou assim muito visível a ideia, né, de que o olhar e a própria escuta para a antropologia são sentidos que são fundamentais, né? E daí, dentro dessa perspectiva, eu quis treinar um pouco, né, e pensar comigo mesmo, né, que, na verdade, o convite para essa mesa é um convite para o exercício, para uma reflexão sobre a minha prática como profissional, a forma como eu vejo
a forma como eu ouço, né, o outro que é diferente de mim, né, que na verdade é objeto do estudo da área da qual eu faço parte, né. Na verdade, assim, o que me veio na cabeça para essa conversa, então, por conta dessa reflexão, foi pensar um pouco na ideia do olhar. E me surge assim a primeira proposta, né? É tentar demonstrar o quanto o nosso olhar ele é carregado de um conjunto de representações sociais, né? Que fazem com que cada um de nós olhe para as coisas, olhe para as pessoas, olhe para a própria natureza, a partir de uma configuração muito particular. Então, assim, o que eu posso dizer, né, é que por conta dessa construção, né, que é uma construção que está presente no meu repertório pessoal, enquanto sujeito pertencente a uma determinada sociedade, vai fazer com que eu olhe para o ambiente numa perspectiva que é diferente da perspectiva de olhar com a qual o outro percebe o próprio ambiente, percebe a natureza, percebe os seus pares, né, aqueles com quem ele convive, com quem ele compartilha. E daí é legal pensar que para nós, né, nas ciências sociais, o olhar é uma figura quase que icônica, né? É um ícone. Por quê? Porque na verdade a gente se sustenta a partir do olhar e a gente se fortalece a partir da fala, né? Que é traduzida pelo outro em relação àquilo que a gente pretende ver. Mas, por outro lado, essa ideia, essa perspectiva de dizer que cada um olha para o horizonte, ou olha para a natureza, ou olha para o outro a partir de uma construção que é do seu grupo, que é da sua sociedade, coloca o profissional das ciências sociais, o sociólogo, o antropólogo, numa visão que é contraditória, que ela encontra muitas vezes situações de conflito, né? Por quê? Porque na verdade a forma como eu vejo é diferente da do outro, e se ela é assim, na verdade é como a minha função, né? Como fala o Merleau-Ponty, eu vou fazer uma cola aqui, tá? Ele diz assim que conhecer uma sociedade é conhecer como ela pensa, né? Ou como se poderia antecipar que o mundo é aquilo o que dele a gente percebe. Bom, se ele é assim, na verdade, quando eu parto, eu coloco o meu olhar como ferramenta de trabalho, como instrumento de trabalho, e eu sou carregado de um conjunto de representações sociais, por esse conjunto que vai direcionar a minha visão, eu preciso entender que o outro também segue essa mesma perspectiva e que a forma como ele olha é diferente da minha e nem por isso é melhor ou pior. Então, assim, nesse momento, o que acontece? A gente vive uma situação que eu digo que é contraditória, que é de conflito, porque, na verdade, eu preciso construir nessas situações particulares de observação uma postura tal, né, que seja permitido, por exemplo, que eu me distancie daquilo que são as representações sociais construídas pelo meu grupo, para que eu possa me aproximar e dar vez e voz para as representações sociais que são construídas pelo outro. Então, assim, né, vou aproveitar no meio da fala, porque eu não consigo ser muito formal mesmo, vou olhar e digo assim que na minha tela aparece a minha querida Juliane Poletto. E vou dizer assim que o olhar da Juliane Poletto sobre a natureza não tem necessariamente que ser igual ao meu, né? Assim como, como eu disse, não precisa ser melhor ou pior, né? Mas carregado de um conjunto de diferenças que me torna possível, a partir de um outro exercício, que é o da alteridade, olhar para a Ju e dizer assim, a forma como ela pensa é dela e reflete a cultura da qual ela faz parte. Dentro dessa perspectiva, gente, assim, o que vem para nós, né, é uma preocupação de profundo cuidado em relação ao outro e a forma como ele pensa e age sobre a natureza, né? Porque, na verdade, ele está reproduzindo nesse momento o que o caracteriza enquanto sujeito integrante de um grupo em particular. Então, assim, quando a gente pensa em conservação, na ideia de conservação,
quando a gente pensa na forma como as pessoas elas se relacionam com o ambiente do qual elas fazem parte, né, eu preciso entender, e é imprescindível, né, que eu deixe de lado esses meus valores e comece a perceber os valores do outro. Bom, dentro dessa pegada, né, o que a gente pode parar para pensar é em termos de aplicação dela com relação ao termo seguinte, né, que é a cultura. E pensar que a cultura, na verdade, ela é construída a partir de um conjunto de normas, a partir de um regramento particular de uma determinada sociedade, que vai determinar como essa sociedade se organiza, como é que ela se relaciona, como é que ela interage com o outro, como é que ela interage com o ambiente do qual ela faz parte. Então, assim, por conta disso, é necessário que a gente parta para uma sensibilização tal em que a gente entenda que existem diferenças que são conceituais e que são decorrentes dessa própria convivência. Bom, o terceiro ponto seria a percepção sobre a própria conservação da natureza. E aí, com um olhar distanciado, mas ao mesmo tempo apaixonado pelo grupo com o qual eu convivo, pelo grupo com o qual eu compartilho perspectivas de vida e de mundo, né, é que eu vou pensar, então, na ideia que esse grupo traz sobre conservação. E daí, gente, a gente passa a pensar numa situação tal em que a gente vai ver que o conceito de conservação ele é um conceito teórico construído fora de dentro de um determinado ambiente e que não necessariamente consegue aplicação concreta, uma aplicação semelhante àquela da qual a gente pensa e colabora com a construção, no que diz respeito a determinados grupos populacionais. Por exemplo, eu estou falando de, agora, né, eu vou direcionar, então, esse meu olhar às representações sociais que eu tenho acumuladas dentro do meu repertório e que me fazem pensar na cultura e na própria natureza, voltada para um grupo específico, populações tradicionais. Vamos pensar assim, populações tradicionais que vivem dentro de um espaço particular, né, unidades de conservação, áreas de relevante interesse ecológico, e vou tentar entender como é que essa população pensa a conservação da natureza. Qual é a concepção que ela tem sobre esse ambiente que precisa ser protegido? E aí surge uma série de dificuldades. Por quê? Porque, no fundo, é importante também que a gente leve em conta que o conhecimento formal que a gente constrói, o conhecimento formal que a gente adota como regra para analisar essas situações, é um conhecimento que, na verdade, não nasce de nós, mas ele nasce da vivência de quem se encontra no local e que nem sempre tem acesso ao produto final, que é, na verdade, a produção concreta do conceito. Vou tentar explicar de um jeito diferente, porque eu só sei contar historinha, né? Então eu vou contar uma historinha. Lá na juventude, né, há 20, 30 anos atrás, eu tive o privilégio de desenvolver um trabalho com pescadores artesanais. E a primeira atividade desse trabalho que eu desenvolvia em campo com os pescadores aí do litoral do Paraná era a tentativa de conhecer e catalogar a produção artesanal que esses pescadores tinham, né? Qual era a produção artesanal? E uma das viagens que a gente fez, numa das ilhas dali do Complexo Estuarino do Paranaguá, né? Eu conheci uma senhora, né, que eu não lembro o nome, né, porque acho que já tem uns 30 anos, né? Então, assim, essa senhora, ela estava a gente chegou com o barco, aportou na ilha, foi até em direção a ela, que se encontrava na frente da sua casa, com uma infinidade de cestos. Era muito cesto, gente. E aí, assim, o conceito nascente de conservação, né, daquela época, 30 anos atrás, né, me fez olhar para essa senhora sem levar em consideração que ela era detentora de uma representação social sobre a natureza diferente da minha, né? E eu olhei para ela e tive um olhar de juízo em que eu disse: essa senhora não protege, essa senhora
não conserva a natureza. Porque a quantidade de cestos que ela está produzindo é tal, né, que logo, logo nós não teremos mais taquara. Logo, logo a gente não vai ter mais a matéria-prima para a produção do cesto pela forma como ela produz. E aí fui me aproximando dela, né, para conversar, e no meio da conversa eu percebi, primeiro de tudo, as nossas diferenças. A forma como ela me via não era a forma preconceituosa com a qual eu olhava para ela, já começou por aí, né? Além disso, né, uma coisa que me chamou a atenção no meio da conversa foi, primeiro, o processo produtivo, né, totalmente artesanal, e nessa conversa e na descrição que ela fazia, eu tive a oportunidade de perguntar quantos cestos ela produzia e de onde ela retirava a matéria-prima. Olha que fantástico isso. Primeiro, ela me informa que, na verdade, ela a produção dela e aquela quantidade produzida era nada mais, nada menos do que o resultado de uma relação opressora, tá, daquele que comercializava os cestos, o atravessador. Então, assim, para ela poder sobreviver, ela tinha que produzir uma quantidade muito grande de cestos, porque senão ela não conseguiria ter o alimento dentro de casa. E ela contribuía com o sustento da casa e contribuía complementando a renda que o seu marido pescador tinha, e que em determinados períodos do ano, em consequência do defeso, né, do período de defeso, esse recurso não chegava. E aí tá, então essa primeira aprendizagem que eu recebi, né, que no caso da sobrevivência, muitas vezes o juízo que a gente faz é diferente, né, e os valores são outros. Mas aí ainda assim eu pensei, né, ela está de alguma forma explorando o ambiente de uma forma inadequada pela quantidade. E daí perguntei, como é que a senhora faz para ter matéria-prima o ano todo? Essa mulher virou para mim e disse assim, muito simples. Disse assim, eu retiro, eu acho que é a taquara, né? Eu retiro a taquara num determinado período do ano daquele lugar. E em outro período do ano, eu retiro desse outro lugar. Eu disse, mas por que a senhora faz isso? Mas assim, é muito simples. Eu preciso de taquara o tempo todo, né? Para a produção do cesto. Então, assim, enquanto a taquara, enquanto a terra descansa e a matéria-prima ela se recupera, ela renasce, ela rebrota, né? Eu estou retirando de um outro lugar, né? Essa mulher, em palavras muito simples, com toda a humildade do mundo, né? E sem parar de tecer os seus cestos, ela me deu o conceito de conservação que a gente utiliza nos dias de hoje e que a gente fala com tanta dificuldade muitas vezes e com palavras tão robustas nos nossos textos acadêmicos, né? E na verdade eu me dei conta assim que a origem, o surgimento dessa ideia veio de lá. Isso me chamou muita atenção. Num segundo momento, numa outra viagem, né? E daí eu fui para o lugar onde eu passaria a residir, né? Que era Guaraqueçaba. Conversando com as pessoas, eu dizia assim, mas escuta, o que esse lugar representa para você? Que na verdade o que a gente tinha era de que natureza intocada é a natureza distante da presença humana, né? Por quê? Porque nós somos os predadores naturais, né, do ambiente, e dentro dessa visão a gente está o tempo inteiro destruindo, né? Nessa conversa, né, um outro pescador me responde, né, diz assim, bom, primeiro de tudo que existem muitas diferenças entre nós. Enquanto você tem um salário que vem de uma outra fonte para fazer o que você faz, né, aqui, e de onde você acaba retirando para comprar o alimento que é necessário para você e para a sua família, aqui a natureza é o ambiente de onde eu retiro o que eu preciso. Então, assim, primeiro de tudo é que a exploração ela vai acontecer naturalmente por via direta, né? Sou eu o explorador, sou eu quem retiro da natureza o que é necessário. É ela quem provê o meu sustento, mas é ela também que me dá segurança e tranquilidade para viver. Nesse caso, esse cara chega e diz para mim assim, que na verdade vivendo numa área de conservação ambiental, como é a área de proteção ambiental de Guaraqueçaba, diz assim que ele não era o problema. Que apesar da legislação dizer muitas vezes que o problema é a presença humana,
aquela presença é a segurança, porque ele é parte do meio, né? E sendo parte do meio, o que ele faz é, na verdade, retirar o necessário para a sua satisfação imediata, né? E que como ele não faz uma exploração maciça, como é o caso do tipo de exploração que a nossa sociedade, que o nosso contexto acaba por exigir, né? Ele tem uma presença não tão nociva, né, quanto a presença de outros. E ele responde dizendo que, na verdade, o problema não é ele, o problema sou eu, né? Porque ele não destrói. A destruição é minha, pela larga escala em que o processo ele acaba por ocorrer. Bom, muito bacana. Eu comecei a entender que a relação que esse povo estabelece com a natureza é uma relação harmoniosa e que essas pessoas têm um comportamento, uma conduta em relação ao ambiente que é exemplar, né? Então eles passam a ser os ídolos que eu vou, a partir de agora, valorizar, reconhecer, enaltecer. Até que num determinado momento da minha vida, né, lá no meio acadêmico, quando a gente usa a palavra robusta, né, onde a gente usa uma terminologia mais formal para falar sobre aquilo que a Dona Maria dizia de um outro jeito, né, que ela dizia com as palavras simples dela, né, que ela retirava de um lado e depois protegia de outro, né, me aparece uma grande obra, né, que é o Mito Moderno da Natureza Intocada, escrito pelo Antônio Carlos Diegues. E o Diegues vai me dizer que nem todo bem é bem, né? E que às vezes ele pode ser um mal. E que na ideia da conservação, que na ideia da proteção da natureza, todos nós, em maior ou menor proporção, somos responsáveis pela destruição, sim, né? E que dentro desse contexto não tem pescador, não tem pequeno produtor rural, não tem indígena, não tem quem escape, porque de alguma forma a gente está retirando recursos naturais. E é preciso, então, todo um trabalho de orientação para que isso se processe. Mas que, por outro lado, obviamente, é necessário considerar, né, que existem proporções diferenciadas das coisas. Né? Bom, aprendido tudo isso, qual é o papel? Né? Tentar perceber o lugar do outro e perceber a forma como esse outro se relaciona com o seu próprio ambiente, né, para pensar em estratégias alternativas em que a natureza se mantenha protegida, mas ao mesmo tempo as pessoas consigam sobreviver de forma justa, digna, dentro desses contextos. Então, gente, assim, em muito breves palavras, né, o que eu queria deixar como mensagem dentro dessa reflexão que é pessoal, né, e que talvez nesse momento de pandemia que a gente vive, a gente tem aprendido a lidar de uma forma um pouco mais controlada sobre essas coisas, até porque eu acredito que os padrões de consumo também se modificaram nesse período, é de dizer que, na verdade, a gente tem uma infinidade gigantesca de trabalhos científicos, de trabalhos acadêmicos produzidos sobre a natureza, a cultura e a conservação, mas, na verdade, tem uma infinidade enorme de discursos, de falas que precisam ser compartilhados, que precisam ser valorizados, que precisam ser respeitados e que, lamentavelmente, não aparecem na hora da produção da lei, não aparecem na produção da norma, não aparecem na discussão, por exemplo, sobre determinados processos, né? Por quê? Porque são discursos exclusivos do povo. Qual é o nosso papel, né, enquanto produtores do conhecimento, aqueles que constroem a ciência? É perceber que, na verdade, o nosso conhecimento ele não é único, que existem outras informações que precisam ser valorizadas, que precisam ser respeitadas, né, e que eu vou ousar dizer que elas são produto de uma nova ciência, que é a ciência popular, né, e que precisa ser reconhecida, né? Então, assim, olhar para a natureza hoje e olhar para o outro significa se despir de determinados juízos e, ao mesmo tempo, perceber que nós não somos os únicos detentores do saber e do conhecimento no campo ambiental, que é o maior conhecimento e que muitas vezes talvez não seja conhecido ou não seja percebido pelo próprio sujeito que o constrói, é aquele que está lá no ambiente que a gente se propõe a trabalhar, no ambiente que a gente se propõe a analisar e que a gente
pretende investir em termos de políticas e assim por diante. Então, eu me coloco à disposição para a gente conversar, senão eu vou ficar contando um monte de história. Tem história de índio, tem história de quilombola, tem história de pescador. A gente passa o dia, né? Mas acho que vale a pena a gente pensar muito nessas perspectivas e ver assim que a natureza é mãe de todos, né? E o conhecimento é de construção coletiva, independente do local onde ele se encontra. Tá? Obrigado. Muito obrigada, professor Mário. Respeitando o tempo, ainda tinha alguns minutos, mas sendo que você encerrou, né? Eu vou passar a palavra, né, para o professor Andrés fazer a sua contribuição e depois para o professor Anderson. Hola, ¿me escuchan bien allí? Sí, muy bien, perfecto. Bueno. Muchas gracias por invitarme. Es un placer poder participar en esta actividad de la Universidad Positivo. Es un gusto y obviamente es un gusto poder conversar sobre conservación, que es un tema, digamos que capta mi atención como antropólogo y así como Mario lo mencionaba ahora. Para los antropólogos, la conservación es un tema grande de trabajo y de investigación porque, como lo definen algunos, es un escenario o un campo de producción cultural muy fértil, donde ocurren muchas cosas en torno a las poblaciones humanas, pero especialmente en la relación de las poblaciones humanas con el ambiente que habitan, como lo mencionaba Mario al inicio. Para mí, la idea de conservación se ubica entre dos macroconceptos como son el de naturaleza y cultura. O sea, digamos que conservación está ubicada allí, justo entre las nociones de naturaleza y cultura, y podemos decir que la conservación responde a una racionalidad específica, es decir, es algo que se produce desde un campo de enunciación particular y responde a una racionalidad o a una forma particular de pensar el mundo que tiene unas raíces filosóficas. Sobre eso hay mucha literatura y digamos que las raíces filosóficas tienen que ver con esa dicotomía o esa dualidad que separa la naturaleza de la cultura, que es digamos, es una forma de entender el mundo, no es la única, pero es una forma dominante de entender el mundo que separa a los humanos de los no humanos. Y en la mitad se ubica esta idea de conservación que propone de alguna manera una conciliación desde esa racionalidad particular que define lo humano y lo no humano. Digamos que hay toda una discusión filosófica con unas raíces muy profundas y es interesante pensar digamos, en la tensión que existe entre la idea de conservación y la noción de cambio, ¿sí? Parece que conservación y cambio como que esas dos cosas se excluyeran, como que la conservación implica que las cosas no cambien, como que para conservar algo fuera como si fuera necesario evitar que cambie para conservarla tal como es. Y ahí viene otra pregunta de fondo y es, ¿cuáles son los límites que definen una cosa antes de que se convierta a otra? Porque el cambio es inherente a la vida misma. Uno podría decir que todo está cambiando todo el tiempo, si no la vida no sería posible, pero la conservación se define algo así como que cómo evitamos que las cosas cambien y que no se conviertan en otras cosas, ¿sí? Digamos que ahí hay una cuestión ontológica en la definición de conservación o en la noción de conservación y cómo produce una tensión con el concepto de cambio. Y eso es importante entenderlo. Podríamos decir que el cambio para la cultura se traduce en el concepto de desarrollo, ¿sí? O de progreso, para tomar un concepto más antiguo aún. Eso se convirtió en desarrollo. Y pues las sociedades como que avanzan y progresan y se mejoran en la medida que se desarrollan. Para la naturaleza parece que el cambio desde la visión de la conservación
es una amenaza. Es como si el cambio fuera una amenaza para la naturaleza. Entonces ahí hay una tensión que termina definiendo la conservación como una decisión política. O sea, la conservación no es un concepto per se que exista por sí mismo, sino que alguien lo está definiendo y en un contexto de definición muy particular. Y como decisión política, entonces alguien tiene que decidir o tiene que definir qué conservar y cómo hacerlo. Es decir, que si se considera el cambio como una amenaza para la naturaleza y tenemos que hacer algo para evitar que esa amenaza destruya la naturaleza, por ponerlo en términos simples, pues alguien tiene que decidir qué vamos a conservar y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Digamos que hay un acto de selección y de, digamos, de definición de qué se conserva y qué no. Tal como está planteado, digamos, desde esta dicotomía naturaleza y cultura. En ese acto de decisión política de qué conservar y cómo hacerlo, ahí surge una idea que es muy fuerte, que es el de las reservas, ¿sí? Digamos, la idea de reserva natural, de reserva forestal. Eso nos trae, nos posiciona en un lugar de dejar cosas para el futuro, de nuevo la noción de cambio y tiempo, y es qué reservar y por qué unas cosas y no otras. Y de estas reservas para el futuro de las que viene la noción de sustentabilidad, también emerge este concepto de áreas protegidas, ¿sí? Que digamos es un concepto muy importante porque parece que esta macroestructura de la conservación parece que ha encontrado en las áreas protegidas como su estrategia o su dispositivo para decir qué y cómo hay que conservar, ¿sí? Entonces, como si las áreas protegidas fueran la solución para decir en estas áreas delimitadas, declaradas y manejadas, se resuelve el problema de la conservación de la naturaleza, y lo que está por fuera de esas áreas protegidas, pues allí como que el desarrollo venga, tome lo que necesite porque la economía tiene que crecer y etcétera. Entonces allí con la cuestión de qué conservar y cómo hacerlo, las áreas protegidas han venido evolucionando en el tiempo desde una idea de conservación estricta, como la que plantean los parques nacionales o las reservas naturales, los santuarios de la naturaleza, este tipo de categorías que excluyen las poblaciones humanas y que destinan estas áreas como santuarios de la naturaleza, han evolucionado hasta categorías de áreas donde es posible el uso sostenible. Entonces, hoy lo que encontramos y analizamos el tema de áreas protegidas como uno de los dispositivos de conservación de la naturaleza es un abanico de posibilidades de categorías de áreas protegidas que abordan desde la conservación estricta hasta usos sostenibles y otro tipo de objetivos de conservación en los que entran los seres humanos como parte de la estrategia de conservación. Con respecto al primer tipo de categorías, que son las de conservación estricta, allí hay una cuestión conceptual muy fuerte que es la de no tocar. Mario lo mencionaba ahora, de estas áreas intocables como santuarios donde las manos de los humanos solo van a destruir todo, donde incluso las poblaciones locales han sido desplazadas, han sido borradas, invisibilizadas, o sus derechos han sido socavados en nombre de la conservación, y sobre eso hay muchísimos ejemplos, y es clara, por ejemplo, la discusión entre pueblos indígenas y áreas protegidas, cuando estas categorías de áreas protegidas excluyen los derechos de las poblaciones locales, y esto sigue sucediendo. Y el otro tipo de áreas, digamos, que considera el uso sostenible, pues digamos que allí es donde hay mayores posibilidades de reflexión, digamos, porque el proceso de declaratoria de áreas protegidas continúa. Es decir, el crecimiento de áreas protegidas es un proceso global que sigue creciendo y sigue
declarando nuevas áreas para cumplir metas internacionales, y los países entran en esta lógica de cumplir con metas a través de indicadores como porcentaje del territorio declarado como áreas protegidas. En ese avance de declaratoria de nuevas áreas, pues digamos que allí surge la cuestión, y es de qué tipo de efectos está teniendo este proceso de declaratoria en términos de la intocabilidad de ciertas áreas y el uso sostenible de otras. Uno podría decir, ¿cuánto es suficiente como metas de conservación y la declaratoria de áreas protegidas para cumplir un objetivo, que es lograr que la biodiversidad no se extinga, digamos, o que las especies no se sigan extinguiendo y los ecosistemas no se sigan degradando? ¿Cuánto sería necesario o suficiente para evitar la fragmentación de hábitats, la extinción de especies, la pérdida de servicios ecosistémicos? Entonces, si revisamos un poco la historia, primero por allá en los 80 era como el 10%, ¿no? Desde finales de los 70, los 80, había que conservar el 10% del planeta. Luego, el 17%. Ahora se está hablando, que es la meta actual del Convenio de Diversidad Biológica según las metas de Aichi, 17%. Ahora se está hablando de 30%. Y algunos se arriesgan a decir, no, es el 50%. Entonces, si uno revisara cómo ha avanzado el tema de áreas protegidas, claro, cada vez más hay más áreas. Digamos que la tendencia que hay es a más áreas chiquitas. Uno diría, ¿qué tanto puede cumplir o ser efectiva realmente un área protegida para resolver o para cumplir un objetivo como el de evitar la fragmentación de los ecosistemas y los hábitats? Uno podría decir, bueno, pues es que ya el 50% del planeta, pues de pronto ayuda en algo, pero en realidad sigue respondiendo a una lógica muy particular y a una racionalidad muy específica, que es la de conservación de sitios delimitados, declarados y administrados desde el conocimiento técnico y experto. ¿Sí? Y digamos que mientras el enfoque siga siendo en sitios, siempre va a haber un déficit de área que logre la conectividad y la circulación, el flujo de energía, etc. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es una discusión grande con relación a las ideas o los conceptos de integridad, por ejemplo, la integridad de los ecosistemas, de la vida misma, del planeta mismo. ¿Qué tan completo y original puede estar el asunto como para decir que la vida va a tener continuidad, la diversidad de formas de vida van a tener continuidad? Y está digamos, la visión, una posición que dice que las áreas tienen que seguir siendo declaradas como naturales, no tocar, y esa es una posición extremista de algunos, sobre todo en biología de la conservación, que siguen hablando de esto y que los seres humanos definitivamente hay que sacarlos de ciertas áreas muy estratégicas. Y en el caso de Colombia, los páramos es el mejor ejemplo, y son estos ecosistemas de alta montaña, claves por el agua. Y digamos que la parte legal y todo este andamiaje jurídico insiste en que no debería haber gente en los páramos, aunque están ahí hace mucho tiempo. Esa es la perspectiva de no tocar, o sea, se puede conservar si no se toca, si se deja intangible la cosa. Y la otra perspectiva es la del uso sostenible. Y es que usar sosteniblemente, digamos, los ecosistemas, la biodiversidad o la naturaleza, llamémoslo como queramos, es una forma de conservarla. Y el mejor ejemplo de eso es la casa. Si uno quiere conservar la casa, pues uno tiene que cuidarla, o si no la casa se le cae encima, ¿no? Digamos que si no se le hace mantenimiento a la casa, pues se empieza a deteriorar y seguramente vamos a tener problemas en el tiempo. Pues allí la cuestión del sostenimiento de la casa involucra
es hasta dónde podemos mantener o conservar la originalidad de la casa, o si yo voy a empezar a modificarla y a remodelarla hasta que esa casa se convierte en otra cosa y ya deja de ser la casa que tenía. Algo así nos puede estar pasando digamos, con el mundo, con el mundo en el que vivimos, y es que es imposible no tocarlo porque estamos en él. O sea, es imposible no tener una relación directa con el mundo en el que vivimos, con el ambiente, pero lo que sí hay que pensar es cómo es la relación para que esa casa se mantenga, para que no se caiga y para que no cambie hasta convertirse en otra cosa diferente a lo que es. Digamos que es un poco la reflexión al respecto. Con relación a áreas protegidas, también es clave el concepto de patrimonio. Digamos que la conservación llega a esta estrategia que es las áreas protegidas como la estrategia de conservación in situ basada en sitios, y el patrimonio, con toda esta cuestión del patrimonio mundial, la UNESCO y todo esto, ellos traen un concepto más amplio de conservación vinculado a cosas naturales y cosas culturales. Lo interesante allí es que lo natural, pues obviamente lleva directamente a los parques nacionales, si revisamos la lista de patrimonio UNESCO, pero en lo cultural parece que lo que hay que conservar es el patrimonio arqueológico, o sea, lo que es arqueológico, y los pueblos indígenas. Entonces allí la pregunta es, ¿y el resto qué? Como que, ¿y el resto no hay que conservarlo? O sea, ¿el resto no merece ser conservado? Pues uno diría, sí, también. Pero allí es donde hay que empezar a romper este modelo, pienso, de la visión fragmentada de la conservación, y es que solo ciertas cosas y ciertos tipos de personas son sujetos de conservación, como de derechos a la conservación. Si preguntáramos entonces qué hay que conservar, pues yo creo que es necesario comenzar a discutir sobre el todo. Hay que conservarlo todo, ¿sí? Digamos que, pues si hay si lo vemos desde el punto de vista de la integridad, de la originalidad, de la estructura y la función, pues es que conservarlo todo. Entonces uno, pues habría que decir, bueno, pero hay algunas cosas que no son sostenibles. Algo tiene que manejarse o alguien tiene que tomar las decisiones. Claro, allí es donde el cambio no es necesariamente bueno ni malo. Pues digamos que hay cambios. Hablando de conservación, el cambio puede ser negativo, porque si algo cambia tanto una cosa que la convierte en otra cosa, pues claro, el cambio allí destruyó algo. Ya un bosque no es un bosque, es un pastizal, por ejemplo, o un bello litoral como el del Paraná puede convertirse en otra cosa, como un botadero de basura. Eso no lo vamos a permitir. Eso sería un cambio que no estaríamos dispuestos a aceptar. Creo que habría que estar un poco loco para decir que eso es un cambio viable. Pero también hay cambios que son positivos. Es decir, si se analiza cómo están cambiando las relaciones entre las poblaciones humanas y el ambiente que habitan, los cambios no solo son negativos. Claro, los cambios negativos son espectaculares, ¿no? Cuando vemos la deforestación de la Amazonía, lo que está pasando con los océanos, a gran escala los cambios negativos son mucho más llamativos que los pequeños cambios positivos que están ocurriendo a escalas de observación que no son visibles por el gran monitoreo a escala global. Entonces habría que comenzar, y es parte como de lo que estamos intentando hacer, es observar dónde están cambiando cosas que indican transformaciones positivas y que podrían ser como ejemplos o indicadores de que el cambio en la relación entre la gente y el ambiente puede ser sostenible, digamos, para usar la palabra clave, y que obviamente pues contrastan con cambios negativos frente a los cuales se necesitan decisiones políticas.
Entonces, para redondear un poco, y estoy viendo mis notas que pensando en esta invitación de Clarisa y Mario, y está muy interesante el programa que hicieron allá, ojalá el próximo año pueda ser en persona y vamos un día de campo allá a las playas donde ha hecho campo Mario, ¿no? Sería buenísimo. Entonces, digamos que el modelo actual de conservación basado en áreas protegidas, en sitios, ese modelo, desde mi punto de vista, no es sustentable. Ese modelo basado en sitios, lo que muestra la tendencia con el crecimiento de áreas declaradas es que llega un punto que se va a colmatar, se va a saturar de categorías, de regímenes de manejo y se va a convertir en un modelo inmanejable porque finalmente vamos a ver que lo que hay que conservar es todo. O sea, son distintos regímenes de uso. Obviamente habrá áreas que demandan un control de la intervención humana. Por ejemplo, no hay deforestación, eso sería una decisión. Esa zona no se tumba el bosque, la foresta quieta, eso puede ser una decisión, pero donde hay gente hay que trabajar con la gente. Y ese trabajar con la gente desde su conocimiento local, porque es también una vanidad pensar que es el conocimiento técnico y experto de la conservación el que llega al territorio de la gente a decirle cómo tiene que vivir, qué tiene que hacer, cómo tiene que sembrar lo que come, etcétera, cuando la gente ya sabe al respecto. Entonces, digamos que lo que hay que conservar es todo. Y hay algo que es como un tema de observación y algo en lo que es necesario trabajar más para sustentar justamente como el colapso de este modelo o entenderlo cómo está colapsando, y es el tipo de conflictos que están emergiendo en torno a la conservación basada en sitios y áreas protegidas. Hay unos conflictos que son recurrentes y persistentes en este modelo de conservación que tienen que ver, uno, con los tipos de población, y es que la conservación produce categorías de gente, o sea, gente que es chévere, que es bacana con la conservación, y otros que no son tan bacanos, y esos hay que manejarlos. Entonces, ahí hay un conflicto que genera la conservación en torno a categorías de gente y categorías de población. El otro tiene que ver con el uso de la tierra y los medios de subsistencia. El otro conflicto tiene que ver con los derechos de propiedad, ¿sí? La tenencia y los derechos de propiedad. Y otro posible conflicto, digamos, de tema de observación tiene que ver con las intervenciones expertas. La intervención del conocimiento experto que muchas veces produce los conflictos en lo local y en el territorio. Me parece que ya hay un llamado, ya está circulando el llamado a monitorear el cambio. Es decir, se está pensando, hay ya grupos de investigación, instituciones monitoreando cómo están cambiando las cosas, porque como decía hace un momento, el cambio puede ser positivo o negativo. Y hay mucho más énfasis en el monitoreo de los cambios negativos que de los cambios positivos. Y es clave que comencemos a analizar esos cambios positivos que muchas veces no son visibles por cuestión de escala, especialmente, y también por política, porque es políticamente más llamativo hablar de los grandes problemas y prometer cambio que hablar de cosas que pueden estar siendo buenos ejemplos de cambios positivos en comunidades locales a pequeña escala que no están siendo visibilizadas. Y bueno, yo creo que ahí tengo como lo principal que quería compartir. Y bueno, pienso que el tema tiene muchas formas de ser abordado, o sea, es un campo grandísimo. Desde lo legal, obviamente, es importante, y desde lo antropológico, allí la dimensión local y cultural y cómo hay un encuentro de distintos mundos en torno a la conservación, es pues un campo riquísimo de producción y de observación, de discusión.
Y bueno, yo creo que ya era lo que quería compartir y listo, no sé, mejor para las preguntas. Espero que me hayan entendido en mi español. Muchas gracias. Gracias. Creo que sí, nadie manifestó ninguna dificultad no, aquí con palabras o ningún cuestionamiento. Passo agora a palavra para o professor Anderson, mas seguramente teremos aí várias perguntas na nossa próxima parte da atividade. Bom, boa tarde a todas e todos. Boa tarde especial à minha amiga e colega Clarissa, meu amigo também, colega Mário Sérgio, com quem tive o prazer de dividir a disciplina, né, de Sociologia e Antropologia durante algum tempo aqui no Direito, e um prazer em conhecê-lo, Dr. Andrés. Obrigado pela presença aqui na semana, no evento, e pela interessante contribuição aqui. Eu falei que a Clarissa era minha amiga, mas eu fico com certas dúvidas quando ela faz o que ela fez hoje, que é me colocar para falar depois, para falar sobre cultura e conservação da natureza depois de dois antropólogos, né? Mas vamos lá, né? A gente perdoa essas coisas. Bom, eu peço perdão, né, aos ouvintes aqui, com certeza não vou ser tão interessante quanto os dois palestrantes anteriores. Eu não sou um antropólogo, né, eu fiz sociologia no doutorado, mas grande parte do meu estudo na sociologia da Unicamp foi com antropólogos, né? Li muito antropologia, discuti muito com colegas que eram contemporâneos, estavam na antropologia e me aventuro bastante para a antropologia desde então, né? E só não faço um doutorado em antropologia porque a vida, acho que eu não ia conseguir sobreviver a mais um doutorado. Mas a antropologia, ela me seduz muito porque é a ciência mais próxima à literatura, né? O Mário, na sua fala, ele falou, eu vou falar uns causos aqui. Quando um autor de literatura ou um antropólogo conta um caos, ele não está contando caos, né? Ele está construindo, de um lado, a cultura de um povo e, de outro, o conhecimento científico, né? Então, mas essa proximidade me encanta, né? Você conseguir produzir ciência com beleza, né? E não com a aspereza que muitas vezes a gente tem no direito. Então, para tentar não deixar a minha fala tão áspera, né? Eu vou tentar fazer uma relação entre essa cultura tecnocientífica que nós vivemos, né, como uma cultura hegemônica no mundo, né, e contrapor ela a outras possibilidades e como o direito responde a isso, né? E para não começar com tanta aspereza, eu vou começar lendo uma frase do Ailton Krenak, que é um indígena brasileiro que eu tenho lido bastante e admiro muito. Tá aqui a Juliane Poleto, que não me deixa mentir, né, porque a gente passei para eles, para a turma dela, o texto para lerem também juntos, né? No texto do livro dele, que é uma conferência, na verdade, né, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, num dado momento ele fala assim: a ideia de que os brancos europeus podiam sair colonizando o resto do mundo estava sustentada na premissa de que havia uma humanidade esclarecida que precisava ir ao encontro da humanidade obscurecida, trazendo-a para essa luz incrível. Esse chamado para o seio da civilização sempre foi justificado pela noção de que existe um jeito de estar aqui na Terra, uma certa verdade, ou uma concepção de verdade, que guiou muitas das escolhas feitas em diferentes períodos da história. E aí ele continua: agora, no começo do século XXI, algumas colaborações entre pensadores com visões distintas, originadas em diferentes culturas, possibilitam uma crítica dessa ideia. Somos mesmo uma humanidade? Bom, a partir desse problema levantado, né, ele vai expor duas humanidades, né, e vai
mostrar para a gente aquilo que muitas vezes a nossa sociedade naturaliza. Talvez não os antropólogos, né? Mas os juristas, médicos, né? E as pessoas comuns que transitam pelas grandes cidades do mundo, né? Que naturalizam, evidentemente, né, a sua cultura, né? É uma cultura que não é pensada, é uma cultura que é vivida, e é uma cultura que é marcada pelos paradigmas contemporâneos, digamos, né, de uma sociedade tecnocientífica, né, que é uma transformação, digamos, né, dessa sociedade moderna científica, né. Não vou tratar aqui da modernidade, que todos conhecem, mas vou falar um pouquinho dessa virada, né, que me parece ter acontecido nos anos 70, que alguns autores vão chamar de virada cibernética, né, que radicaliza a instrumentalização sobre a ciência e sobre o mundo, né? A ciência passa a ser tecnociência. E a ciência só importa enquanto técnica, né? Enquanto um artifício para transformar algo, e esse algo que passa a ser não apenas os objetos da natureza para o humano, né? Mas passa a ser todos os objetos da natureza, inclusive o humano, né? Porque a virada cibernética nos permite olhar a tudo e a todos como informação e informação intercambiável, né? O que transforma, né, a nossa percepção sobre a natureza e sobre a natureza humana, né? E permite um processo incrível e quase insuportável de aceleração das transformações técnicas, né? A nossa geração está muito mais distante, né, dos nossos filhos do que nós tivemos dos nossos pais, né? A vida do meu pai é muito mais diferente da minha do que agora se vê, né? Melhor, a vida dos meus pais é muito mais próxima da minha do que a minha dos meus filhos, né? As transformações tecnológicas estão acelerando, né? E como se nós tivéssemos viseiras, né, que só olhássemos para frente, caminhamos aceleradamente para esse consumo dessa natureza, de todas as formas, né? Porque nós a consumimos como informação, mas não deixamos de a consumir como matéria, né? E estamos comendo o mundo aos poucos, né? E quando a gente olha para essa forma de relação com a natureza, né, que eu não poderia chamar de conservação da natureza, porque seria exatamente o contrário da conservação da natureza, quando nós olhamos com estranhamento, nós olhamos como um estranho que chega a uma casa, vê, né, para usar o exemplo do Andrés, né, vê uma casa com vários problemas estruturais e olha para o dono da casa e fala, mas você não está vendo isso aqui? Você não vai arrumar isso aqui vai cair, né? O problema é que nós somos os moradores da casa, a casa está caindo e nós continuamos, né? Nós continuamos consumindo, nós continuamos destruindo a natureza como se os recursos fossem inesgotáveis. Eles não são inesgotáveis. Nós sabemos que não são inesgotáveis e agimos como se fossem, né? Evidentemente que dentro, né, do próprio pensamento ocidental há uma construção, né, científica, inclusive, né, de uma preocupação com a conservação da natureza que se dá de várias maneiras e por várias frentes, né? Desde o pensamento trazido aqui por antropólogos, mas também, né, pelo direito, pelas ciências mais duras, né, que procuram mecanismos de diminuir a poluição, criar leis que protejam, que conservem a natureza, né? Mas ainda estamos presos nesse olhar desse consumo, né, da vida como um todo, da natureza e do humano, a partir dessa ideia de uma humanidade, né, de uma humanidade ideal criada pela modernidade. Mas como vai falar o Krenak, né, recentemente, dentro e fora dessa humanidade hegemônica, né, outras humanidades estão surgindo, né, ou melhor, estão gritando porque sempre existiram, né? E o Ailton Krenak faz parte dessas outras humanidades, né, de humanidades que estabelecem com a Terra, com a natureza e com as suas subjetividades e as subjetividades dos outros, outras formas de relação,
né? Eu não estou fazendo uma defesa inocente e nem ampla de todas as pessoas, não é isso, né? Um indígena ou um brasileiro ou um espanhol são tão bons ou tão ruins quanto qualquer outra pessoa, né? Mas culturas são diferentes. Tá? E alguns povos e algumas culturas mantêm uma relação diferente com a natureza, como o Mário bem nos explicou ali, né, no seu caos, né, Mário? E que, no momento em que nós estamos vivendo, se torna fundamental. Porque o modo hegemônico de pensamento tecnocientífico, ele tem se tornado absoluto, ou pelo menos tem sido discursivamente levantados como absoluto, né? Quando se fala em economia na TV, né, você tem dois padrões para analisar. Ou a economia está crescendo, e aí está tudo bem, ou a economia não está crescendo, e aí está tudo mal, né? O que significa uma economia crescer, né? Qual o pressuposto da economia crescer? O pressuposto da economia crescer é a produção, né? Mas nós conseguimos produzir mais, e que limite nós produzimos, né? Existe outra forma de pensar a economia que não seja unicamente pela produção? Existe uma outra forma de construir a vida que não seja unicamente pelo consumo? Né? Então, existe uma ordem estabelecida no pensamento e no agir que toma conta de todos nós. Mas que nega as outras humanidades, né? A sua natureza, as suas subjetividades. E que vem flertando perigosamente com o fim do mundo, né? Nós estamos, né, numa crise climática, né, e as coisas continuam avançando, e nós estamos lá vendo a casa desmoronar, né, e não temos coragem de fazer essa reforma e de mudar a maneira de agir. Pois bem, como que isso, né, me parece que está acontecendo no direito? O direito, e a Clarissa talvez seja a melhor pessoa para falar isso do que eu, mas o direito, nas últimas décadas, se transformou muito, né? A natureza passou a ser, né, um elemento importante, né, no conjunto normativo no Brasil e no mundo, né? Os povos entraram também dentro do direito, né? O nosso direito moderno é um direito voltado para o indivíduo, ele é construído pelas liberdades individuais, mas nas últimas décadas ao reconhecimento de sujeitos coletivos, né? O que bagunça toda a estrutura e racionalidade do nosso direito, né? Para quem é do direito sabe disso, né? O direito é um sistema construído para o indivíduo e de repente entram coletivos dentro desse direito, e de repente entra a natureza dentro desse direito, e isso confunde, né? E atrapalha e dificulta a vida do direito. Isso é absorvido no direito, entretanto, o direito é um texto, né? Que, como qualquer texto, ele permite leituras diversas, as leituras são feitas conforme as forças políticas permitem permitem a sua leitura. Tá? No Brasil, nós tivemos um avanço muito grande na proteção da conservação da natureza, da conservação do patrimônio, inclusive com algumas coisas interessantes em que permite uma conservação transformadora, mais ou menos o que o André estava falando, né, que permite que espaços de proteção tenham pessoas vivendo, tenham pessoas transformando aquele meio. Tá? E foram grandes conquistas, né? E conquistas à base de muito suor e sangue, literalmente sangue, né? De muita gente no Brasil. Porém, como é um texto, né? Esse texto, ultimamente, ele está sendo muito atacado, né? E no Brasil nós vemos, nos últimos anos, um enfrentamento institucional contra esses textos, né? Direta e indiretamente. Além, obviamente, né, das práticas concretas de agressão aos povos e à natureza que, pelo menos no Brasil, há 500 anos é a prática cotidiana, né? Esses enfrentamentos institucionais, eles vão se dar seja pela tentativa de transformação legislativa, né, ou constitucional, seja pela atuação dentro do Poder Judiciário,
né? Então, para citar 2 exemplos aqui, né? Nós temos o caso Belo Monte e a construção da ferrovia de Carajás, né? Que são 2 megas empreendimentos feitos no Brasil, numa visão, né, moderna, de transformação tecnológica, uma ideia de progresso dessa humanidade descolada da Terra, né? E que, durante todos os inúmeros processos que tiveram, né, nessas 2 mega-obras, né, nós tivemos uma torção da lei, né? Tudo aquilo que foi construído legislativamente para a proteção da natureza e dos povos, ou não era aplicado, tá? Ou era mal aplicado. E quando era aplicado, em recurso, era desaplicado, tá? Inclusive, a consulta prévia, né, da OIT 169, né, que vai chegar em vários momentos da discussão judicial, mas chega em um momento interessante, que é na decisão da Raposa Serra do Sol, né, no voto de embargos do Barroso, ministro Barroso, né, em que ele vai falar mais ou menos que, olha, né, existe a consulta prévia, mas a gente consulta, mas não quer dizer que se disser não, né, a gente tem que ouvir, né, é só uma consulta, a gente consulta e, ok, consulta, né, ou seja, né, é só para ouvir, curiosidade, nós temos curiosidade em saber o que vocês pensam, tá? Vocês pensam algo que vai atrapalhar essa ideia de desenvolvimento, então tá bom, então já te ouvimos, agora seguimos aqui com o nosso empreendimento da mesma maneira, né? Então nós estamos diante de uma guerra cultural aí, né? Em que evidentemente prevalece o pensamento hegemônico de uma ideia de progresso. Evidentemente nós temos vitórias, né? Nós temos decisões judiciais importantíssimas, temos conquistas importantes, mas ainda não é suficiente para cambiar, né, essa forma de pensamento. Mas no Brasil, né, talvez mais do que a Europa, mais do que várias partes do mundo, nós temos o privilégio aqui de contar cotidianamente com essa diferença, né, com esses povos, essas pessoas que vivem outra relação com a natureza, uma relação que é de transformação, né? Os indígenas não vivem da mesma maneira sempre, né? O Andrés e o Mário poderiam explicar isso melhor do que eu. Mas de povos que vivem de uma maneira muito diferente, né? Com a natureza, não necessariamente todos, tem alguns povos indígenas aí que já destruíram todo o seu habitat, né? Mas muitos deles ainda vivem de maneira diferente e de maneiras diferentes entre si, né? Ou seja, nós temos várias outras formas de imaginar o futuro que não seja esse único futuro dessa sociedade tecnocientífica, capitalista, individualista, em que a natureza é mero recurso, né? Mesmo quando seja um recurso para eu continuar respirando, ela é vista como um recurso, né? Eu sou exterior a ela e ela serve para eu viver, mas eu não vivo nela, né? E nós temos aqui, né, quase 250 povos diferentes, com construções de subjetividades diferentes, e talvez essa seja a grande riqueza que o Brasil tem para oferecer ao mundo no futuro, apesar de hoje ser constituído como talvez um dos grandes inimigos, né, do nosso governo, ou pelo menos do governo atual, né? Para encerrar a minha fala, que eu espero que não tenha ficado muito desconexa, eu só vou voltar aqui para o Aito Krenak e ler uma outra frasezinha aqui do texto dele, que ele fala assim: nosso tempo é especialista em criar ausências, no sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente espalhadas pelo mundo que dança, canta, faz chover.
O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida. Então, pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim do mundo. Era isso. Muito obrigado, Clarissa. Obrigada, professor Anderson. Acredito que sim, contribuiu muito, né? Eu tenho aí uma pergunta para cada um de vocês, mas antes, né, gostaria de abrir a palavra aqui para quem está nos acompanhando. Se alguém quer fazer alguma colocação, algum questionamento. A Laura já se manifestou aqui, por favor, Laura. Oi, boa tarde a todos, né? Bom, primeiro eu gostei bastante da palestra. Eu estou trabalhando, então 100% não consegui acompanhar, mas o que eu acompanhei eu gostei bastante. A minha pergunta vai para os 3 palestrantes, na verdade, porque acho que junta um pouquinho de que cada um falou. Hoje em dia, eu acompanho muito a internet e tal, então eu consigo ver bastante tiktokers e pessoas falando, né, sobre diversos assuntos. E tem uma moça, ela é indígena, bom, ela é inuit, na verdade, e ela fala um pouco sobre a cultura e tal. E ela mostra um pouco das peles que ela usa, né? E assim, hoje em dia a gente sabe que não é porque uma coisa é cultural, né, de um povo, que tá ok. Por exemplo, mutilação genital feminina é cultural e religioso para diversos povos e é uma coisa abominável. Mas essa questão de uso de peles por povos indígenas, hoje em dia a gente vê tantas marcas grandes, tantas marcas famosas, numa super anunciação que não vão utilizar mais peles, isso parece tão legal, tão bom, mas eu queria saber, assim, no ponto de vista dos senhores, se pode ser considerado válido que a gente exija isso também de povos indígenas, de que eles não deixem de usar pele, porque é uma coisa cultural para eles, e eu sei que eles não fazem, tipo, como as grandes marcas que matam diversos animais só para poder vender e tal. Eles usam realmente porque precisam, mas hoje com tantas alternativas para a pele, né, para fingir que algo seja pele, representar a pele, é aceitável a gente exigir isso deles, que eles parem de usar, ou entra naquela questão de respeito e preservação do povo, da tradição do povo? Não sei se ficou muito claro, mas essa é a pergunta. Obrigada, Laura. Eu vou passar aqui, a gente pode seguir a ordem aqui também, né? Se o professor Mário quiser começar. Eu quero sim. Só, Laura, me permita antes fazer um comentário para o Anderson. A fala dele é de antropólogo, não é de sociólogo, não é... Então, a gente se sente até envaidecido, viu, Anderson? Ô, Laura, a antropologia usou durante muito tempo um conceito de forma que eu considero equivocada, que é o do relativismo cultural. E o relativismo cultural ele acabou se servindo aí como estratégia para justificar qualquer coisa, né? Na verdade, assim, o que vale para essa indígena e é o que vale para nós, né, na verdade, o uso, a percepção de uso dos recursos naturais de uma forma equilibrada e inteligente, né, de forma em que a gente não comprometa outras gerações em função dos abusos que a gente comete hoje, né? Então, assim, determinadas coisas não podem ser relativizadas, né? Assim como não pode ser relativizado o consumo abusivo aqui e, na verdade, o nosso desejo de conservação de um ambiente onde vive uma comunidade tradicional, quer dizer, forçar ela a viver de uma forma harmônica com a natureza e a gente aqui depredar o que a gente tem, né? Não dá para aceitar também o fato de que existe um uso e consumo de determinados recursos de uma maneira que não é ideal. Então, assim, o que eu acho que vale, né, é um pouco daquilo que está presente na fala do Andrés, né, quando o Andrés comenta, né, que é preciso a gente estar
muito próximo de determinados grupos populacionais e sensível a esses grupos, a ponto de contribuir como assessores, né, de determinadas causas e, ao mesmo tempo, trazendo um pouco da nossa experiência desastrosa, que é a forma como a gente usa do recurso e que a gente não quer para ele também, né? Então, acho que isso é super importante. E daí, vou aproveitar o gancho, tá, para falar de uma vez. Toda vez que o Anderson fala no Ailton Krenak, eu vou aproveitar para responder na tua resposta também isso, né? Eu lembro assim, o tempo, ele em algumas situações ele é cruel e em outros ele dá uma felicidade para a gente que é gigantesca, né? Palavras de velho, né? Eu tive o privilégio de acompanhar a Assembleia Nacional Constituinte como representante de ONGs que atuavam com o indigenismo. E eu vi o Ailton Krenak, ouvi o discurso do Ailton Krenak e vi o Ailton Krenak pintando com genipapo o rosto, demonstrando uma situação de guerra em função do desrespeito que o Brasil tinha, a sociedade brasileira tinha em relação aos povos indígenas, né? E depois, quando anos mais tarde, quando se comentava assim, qual o principal ganho, né, da fala do Krenak naquele momento, né, o que ele dizia era de que a sociedade brasileira passava a identificar quem eram os índios e o Brasil, e os índios começavam a reconhecer o Brasil como seu espaço territorial, né? Então, assim, a coisa do respeito, né? Então, o que eu vejo, Laura, que vale para nós, que vale para qualquer tipo de situação dessa, né, é a gente ter a capacidade, né, a inteligência de perceber aquilo que é bom e aquilo que é ruim, né? E ter dentro dessa perspectiva a noção de que nós não estamos para ensinar, né, mas, por outro lado, para andar ao lado e de tentar buscar soluções conjuntas que minimizem esses problemas que estão aí, né? Então é isso. Eu aproveitei nessa fala para falar tudo que eu queria do Krenak. Enfim, obrigado. Obrigada. Não sei se o professor André e o professor Anderson querem complementar. Acho que eu só vou falar em relação ao direito aqui, né? Esse tipo de circunstância tem um problema porque muitas vezes ele esbarra no direito, né? Então, práticas culturais que podem ser não só em termos de conservação da natureza temerárias, mas, como você falou, em relação à proteção ao humano, né? Elas podem ser perversas, né? Mas aí, quando nós vamos para o direito, isso é um perigo, né? Porque pode ser usado o direito como uma maneira de intervenção indevida, né, nas culturas, né? E, portanto, tem que ser feito com cautela, né? Senão, o contrário poderia ser verdadeiro, né? Também os indígenas vinham aqui e falaram, agora vocês são proibidos de vender garrafa d'água, porque é um absurdo vender garrafa d'água. Então, me parece que a saída, né, em termos de direito, não é uma lei proibindo, não é, muitas vezes, inclusive, aplicando a lei, né, do Estado Nacional em determinados povos, em dadas circunstâncias. A saída é fazer como o Andrés falou e o Mário repetiu agora, né, de ter aproximação e parcerias com esse povo para ter trocas culturais, mas de tal maneira que o próprio povo transforme a sua cultura, né? Eu acho que tem um texto lindíssimo, que é um discurso fugiu o nome, o Mário vai lembrar quando diz o nome do título, que ela fala de deixar que os povos tecem os fios da sua própria história. Uma antropóloga que vai fazer essa defesa quando estava se discutindo o infanticídio Yanomami. É uma antropóloga famosíssima, eu esqueci o nome dela agora. Ela fala, bom, né, vamos, é uma prática horrível o infanticídio. O que a gente vai fazer? Vai criminalizar? Nós já temos uma lei que criminaliza isso, né? Vamos criar uma outra lei para criminalizar mais agora, né? E qual que é a preocupação, né? A preocupação é com as crianças indígenas, né? Não é Manuela Carneiro. São as crianças, né? Nós temos um monte de criança abandonada aqui, né?
nas ruas aqui da cidade, né? Se esse fosse a preocupação, aqui não teria, né? A preocupação eram outras preocupações, né? E ela vai falar isso. Então, nós temos que atuar aí, mas não com uma lei que criminalize, né? Nós temos que fazer uma aproximação e que esse próprio povo, né, trame os fios da sua história. Alcida Ramos, Anderson? Você tá sem som, Anderson. Você falou alguma coisa, tipo sim, não, e a gente não entendeu. Eu já descubro. Não é Alcida Ramos? Eu acho que é. Eu vou descobrir. Então tá, porque agora deixou todo mundo no suspense, né? Acho que, não sei se ficou satisfeita, Laura, mas acho que foi uma boa rodada. Sim, muito obrigada. Alguém mais? Algum outro comentário? Senão vou aproveitar para as minhas perguntas. Bom, né, diante aí dessa brecha, eu vou aproveitar. Né, o professor Anderson falou, né, fechou ali um pouquinho da reflexão, né, trazendo ali a ideia do pensamento hegemônico, né, de desenvolvimento e de conservação, e queria que o professor completasse aqui conosco qual seria, então, essa visão hegemônica de conservação. Eu imagino que ela seria um pouco oposta, né, daquilo que o professor Mário e o professor Andrés apresentaram, mas talvez fosse legal que você comentasse também conosco. E, para o professor Andrés, queria perguntar sobre esses pequenos casos, né, de mudanças positivas, de relações em que nós podemos identificar, né, um futuro possível diferente, né, dentro, se a gente for usar, né, a terminologia que se convencionou contemporaneamente de desenvolvimento sustentável, né, quais seriam alguns casos dessa relação que muitas vezes não aparecem, não são noticiadas, porque ficam, né, os holofotes, infelizmente, nas mudanças, como você mesmo levantou, as mudanças negativas, que nos acabam, né, utilizando aqui a palavra do Sr. Anderson, nos aproximando do fim do mundo, mas a gente sempre, né, pelo menos a gente imagina que tenham essas relações de resistência, que tenham esses resultados, mas são muito pouco divulgados. Então, se você tem aí algum caso, alguma experiência que poderia compartilhar conosco. E tem mais um comentário aqui do Luiz no chat. Eu já vou devolver a palavra para vocês, mas vou aproveitar aqui. Ele colocou aqui, internamente na cultura, ou na tradição, ou no rito original, é uma realidade, fato que exige respeito e preservação, pois faz parte da identidade cultural. Imagino que ele estava comentando aqui a pergunta da Laura. Já em outro contexto, para uma finalidade distinta, sobretudo de exploração comercial, aí a lei vale igualmente para todos, e daí talvez um pouco naquilo que o professor Anderson estava mediando, né? Então, deixo a palavra com vocês, não sei quem quer falar primeiro. Bueno, si me permiten, pues voy a hacer un par de comentarios sobre el llamado que hace Clarisa. Pues me gustaría retomar algo que planteaba Anderson y tiene que ver con el consumo. El mejor ejemplo podría ser el de los agronegocios, ¿no? En términos de uso de la tierra, por ejemplo, y sostenibilidad. Los agronegocios es algo que produce mucha plata para unos pocos. Y realmente el impacto a escala espacial es grandísimo. O sea, digamos que produce mucha plata para unos pocos, pero afecta una cantidad de otras cosas que no son contabilizadas en las ganancias de los negocios mismos. ¿Sí? Digamos que las externalidades negativas, eso lo asume el medio ambiente. ¿Sí? Para eso están las áreas protegidas, que es donde me parece que el modelo de áreas protegidas, en vez de ser como lo opuesto a los agronegocios, como que son dos cosas que se complementan. En términos de la racionalidad neoliberal, ¿no? Digamos que para el neoliberalismo es perfecto, porque tienen allí sus reservas de biodiversidad, ahí están, y le estamos dejando el 17%, pueden decir, digamos, los grandes poderes políticos que toman decisiones a nivel internacional, pero el resto, pues hay que poner a producir la economía, ¿sí? Y eso es un elemento crítico
frente al modelo hegemónico de conservación de sitios, porque la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué, por ejemplo, todo el estado del Paraná no puede ser manejado como un área protegida? O sea, no solo ciertos sitios, sino todo el estado. ¿Por qué no? O sea, ¿en qué afectaría el asunto en términos de manejo, del uso pues no me gusta la palabra recurso, porque digamos que cuando hablamos del uso de los recursos o el aprovechamiento de recursos, eso nos lleva directamente a la dicotomía naturaleza-cultura, ¿sí? Como que los seres humanos estamos en este mundo para aprovechar esos recursos que nos puso ahí la creación, ¿sí? Y para satisfacer las necesidades que tengamos. Entonces, no es como recursos, sino como que estamos allí como parte del ambiente. O sea, no es que seamos algo aparte del lugar donde habitamos, sino que hacemos parte de él, y todo lo que hacemos pues tiene unas consecuencias que nos afectan a nosotros mismos. De pronto los grandes personajes de los agronegocios pues tal vez no viven en este mundo, porque no les importan las consecuencias, ¿sí? Pues tal vez no viven en este mundo. Yo no sé si esa sea la explicación para, digamos, para justificar que lo que está fuera de las áreas protegidas puede ser transformado como sea. Entonces allí hay una relación como entre el adentro y el afuera, ¿no? Dentro de las áreas protegidas hay unos regímenes de manejo, hay una normatividad, hay unas políticas específicas que regulan la relación entre la gente y el ambiente, para no utilizar la palabra recursos. ¿Por qué no se puede aplicar esa misma lógica en todo el territorio? Sí, digamos que es una pregunta que yo no tengo la respuesta ahora, el por qué, pero es algo en lo que hay que investigar. Eso hay que investigarlo. Porque digamos que hay algo que está claro, y es que una forma de conservar es usando sosteniblemente algo, ¿sí? Se conserva. Para salir del ejemplo de la casa, un carro, ¿no? El auto. Un auto, por viejo que sea, si tiene un buen mantenimiento, si lo cuido, etcétera, es un auto que va a servir mucho tiempo, ¿sí? Claro, pero si yo quiero cambiar de auto cada año, porque quiero un auto nuevo cada año, pues habría que pensar como qué sentido tiene. Económicamente alguien podría decir, no, es que el mantenimiento es mucho más caro que comprar un auto nuevo. Y dice, claro, pues esa es la racionalidad económica, pero en términos de costos totales, ¿quién está asumiendo los costos de las materias primas con las que se hace un auto nuevo? Que es algo en lo que no piensa la mayoría de la gente, porque por ejemplo a la camiseta se le abrió un roto y la boté ya, en vez de coser el roto porque todavía sirve, todavía me cubre. Pero digamos que es algo en lo que ha caído buena parte de la humanidad, y es que las cosas simplemente se reemplazan, no se conservan, ¿sí? Una buena forma de conservar es usar las cosas. Yo sí pienso eso, o sea, es una forma de conservar más que el no tocar. Yo trabajé varios años curando una sección de un museo de historia natural, la sección de arqueología, y lo primero que me llamó la atención cuando tomé, pues digamos, la responsabilidad de esta área en el museo, es que las vitrinas todas tenían un letrero que decía no tocar. Y el no tocar con los objetos patrimoniales es parte de su conservación. Es decir, usted no lo toque porque lo daña, ¿sí? Si lo toca, lo daña. O usted no sabe cómo tocarlo, por eso viene aquí el conocimiento experto de la conservación, y es los que dicen cómo se debe manejar ciertas cosas para que se conserven, para que sean sostenibles en el tiempo. Pues uno podría decir que en el caso de esas vasijas arqueológicas, pues digamos que sí, o sea, si alguien empuja una vitrina o toca una vasija y se cae al suelo y se rompe,
pues ya esa vasija está rota, o sea, ya no está completa y original como estaba de pronto hasta ese momento. De allí viene digamos, el campo experto de la restauración, y estamos en la década de la restauración, ¿no? Ahora hay proyectos macros sobre restauración ecológica, se está hablando de reforestación, bueno, de restauración de ecosistemas, de herramientas de manejo del paisaje. Es decir, que están surgiendo una serie de opciones, de propuestas para volver las cosas a sus condiciones originales, entre comillas, o lo más aproximado a como eran antes de que fueran transformadas. Claro, eso tiene una importancia altísima. Y allí es donde viene la cuestión si es posible hacer esto por fuera de las áreas protegidas. Y la respuesta es claro. Es más, los esfuerzos de restauración están hoy más enfocados a zonas fuera de áreas protegidas, porque se supone que lo que está dentro de las áreas protegidas está protegido y conservado. Y lo que habría que buscar, Clarisa, digamos que podríamos buscar ejemplos, pero es todo el tema de investigación, es dónde están justamente los ejemplos de conservación por fuera de las áreas protegidas. ¿Sí? Porque ocurre, o sea, hay conservación por fuera de las áreas protegidas. Lo que pasa es que son experiencias que no están siendo contabilizadas por los indicadores macro que rinden los distintos gobiernos frente a cosas como el convenio de diversidad biológica y estas cosas, que es porcentaje del territorio declarado como áreas protegidas. Ahí sigue siendo un indicador, pero si pensamos de fondo el tema de la relación entre conservación y poblaciones humanas, habría que empezar a buscar lo que ocurre por fuera de las áreas protegidas también. ¿Sí? Porque las especies y los ecosistemas no tienen límites, digamos, no son los límites de las áreas declaradas. Lo mismo las poblaciones humanas. Entonces sí, es como el momento de empezar a generar ese tipo de discusiones, yo creo, y en eso está, digamos, ya hay adelantos al respecto. Muchas gracias, professor Anderson. Bom, Clarice, você perguntou, né, para mim, qual que é esse paradigma, né, então, dominante, é isso, né? Bom, essa conversa seria longa, mas para resumi-la, né, me parece que é uma herança cultural, né, do Ocidente, que vê, né, uma ideia de progresso fundamentalmente econômica e tecnológica, né, com o tecnológico entendido como a transformação da natureza em artefatos úteis para a vida pessoal econômica da sociedade. Então, nós vemos sempre a ideia de desenvolvimento, né, pautada por esses dois termômetros, o econômico e o tecnológico, né, e que ganha dois impulsos aí, me parece, nos anos 70, fundamentalmente, um que é a virada cibernética, né, que além de utilizar a natureza como artefato, agora nós utilizamos e vemos a natureza, né, e tudo, né, como informação, né, por um lado, então isso permite uma aceleração de uma ideia de desenvolvimento, e por outro, algo já citado aqui pelo Andrés, que é o neoliberalismo, né, que vai afetar o lado do capital, né? Então nós não temos apenas o dinheiro e as coisas como capital, mas também a construção e a transformação da subjetividade dos indivíduos, que vão passar a se ver como empresas de si mesmos, e portanto muda toda a relação, não só com a natureza, mas com os outros, né, e comigo mesmo, né? As minhas angústias não são mais se eu sou aceito ou não sou bem aceito na sociedade, né? A angústia é se eu dou conta ou não dou conta das tarefas que eu quero dar conta para, né, ser um bom empresário, ser um bom professor, né, ter o número de artigos publicados, falar os idiomas necessários para, né, eu poder vender o meu capital aí adequadamente, né, para quem quiser comprar. Então, essas transformações, elas compõem, né, uma forma em que eu me imagino no mundo,
né? Uma forma como eu imagino a sociedade, uma forma como eu imagino a natureza, né? E essas imaginações são concretas, porque elas se transformam em ações sobre o mundo, né? E isso nos conduz, né? É a forma como nós imaginamos o mundo, é a forma como nós nos conduzimos, né? Não todo mundo, né? Algumas pessoas, alguns povos fogem disso, e eu acho que é ali que talvez seja a nossa esperança de imaginar outros mundos possíveis, né? Acho que era um pouco isso que eu queria dizer. Obrigada. Então, assim, dentro ali do que você falou, a gente poderia entender um pouquinho essa ideia de conservação, pelo menos dentro do direito, como também uma provocação, né, que o professor Andrés falou, em relação a ser uma decisão política, né, muito menos de sentir, mas muito mais técnica e, às vezes, isolada, né, desse espaço onde se constrói a realidade. Eu gosto muito dessa expressão da escolha política, né? Porque quando, não, um tema que eu estudo bastante, que é sobre o corpo, né? Toda discussão descamba para a ética, né? É uma decisão ética. Quando nós estamos falando de ética, nós estamos falando de certo e de errado, né? É o estabelecimento de códigos morais. Mas o certo e errado e a moral, ela faz parte dessa construção cultural, né? Uma sociedade tecnológica vai ter aspectos éticos diferentes de uma sociedade não tecnológica. E, portanto, o certo e errado vai cambiar, vai mudar. Então, a questão não é de certo e errado, a questão é de escolha, e a escolha é política, né? Não é aquilo que é certo, que é errado, é qual futuro eu quero, né? Qual é a escolha que eu quero fazer, além do certo e errado. Porque se eu for pelo certo e pelo errado, né, eu vou estar reduzindo as possibilidades de pensamento a um padrão ético-cultural delimitado, né? Então, a minha escolha tem que ser política, não ética nesse sentido. Obrigada. Agora eu queria fazer uma pergunta para o professor Mário, desculpa, não sei se alguém mais quer fazer alguma colocação, eu sei que a gente tem o nosso tempo da nossa mesa, e sei que os professores têm outros encontros, então, por favor, registrem aqui, a gente vai transmitindo. O professor Mário falou um pouquinho, né, sobre esses olhares da cultura e da conservação, e como, né, nosso coordenador aqui do programa em gestão ambiental, queria que você compartilhasse conosco como você vê, né, o papel aí da educação como uma educação transformadora ou não no reconhecimento aí ou na sensibilidade dessa relação cultura e conservação e que nós, né, como professores, educadores, universidades, poderíamos fazer sobre isso, né, sobre essa relação, podendo, né, melhorando, né, mas enfim, qual a sua percepção? Obrigado, Clarissa. Eu vou voltar para aquela fala em relação ao Krenak, né? Mexe muito comigo essa ideia de pensar de um Brasil percebendo a comunidade indígena e, ao mesmo tempo, a comunidade indígena percebendo a necessidade dela se posicionar enquanto um grupo populacional que ocupa um território que é sujeito de direitos, né? A mesma coisa vale para nós, né? A gente tem que se perceber como sujeitos da conservação. Enquanto a gente não fizer isso, né? Enquanto a gente não tiver essa percepção e jogar a responsabilidade para o outro, a gente nunca vai conseguir chegar a resultado algum. Né? Então, assim, o que me chama a atenção é que, às vezes, eu digo, aquilo que a gente prega em termos de conservação na natureza, a gente joga para as populações que vivem nos espaços a serem conservados, a serem protegidos. Mas a gente não é capaz de perceber a necessidade da gente adotar uma determinada postura em relação a isso. Se a gente pensar em termos mais amplos, e acho que a ideia que o Anderson coloca de que a postura é política muito mais do que ética, e eu concordo, a gente vê assim que, na verdade, tudo aquilo que tem de normativa construída em relação à política ambiental, ela vem de fora e muitas vezes é construída por aqueles que não a praticam. Né? Então, assim, se a gente pensa, por exemplo, na ideia de as bases de um desenvolvimento sustentável, onde é que ela nasce? Ela vem de uma discussão em países que, na verdade, não demonstram preocupação alguma com as questões ambientais e jogam a responsabilidade para outros, né? Reservas particulares construídas no Brasil com recursos internacionais, porque, na verdade, as empresas deixaram de cumprir com requisitos mínimos
de proteção à natureza nos seus locais e acabam depois investindo em outros lugares para poder compensar o desgaste que provocaram no ambiente, né? Então, assim, na verdade, o que eu vejo é que a gente teria que partir para uma outra perspectiva, né? Olhar aquilo que é a necessidade da conservação como uma necessidade de grupo, uma necessidade coletiva da humanidade, e não de povos em particular. Nesse sentido, a educação ambiental tem um papel importante como ferramenta, né? Porque ela vai acabar por nos orientar em relação a determinadas posturas, em relação a determinados comportamentos, né? E vai fazer com que a gente tome consciência de que a gente também precisa exigir daqueles que se colocam no centro do poder que eles também executem as leis que eles constroem, né? Eu acho que é meio por aí, né? Eu estou falando isso porque essa semana eu acabei lendo algumas coisas que me deixaram indignado, assim, de ver assim que se destrói na China e se paga para proteger no Brasil, né? Florestas são destruídas em outros países e se cobra a proteção ambiental na América Latina, né? E assim por diante, né? Quando na verdade a preocupação ela tem que ser geral, né? Ela tem que ser de todos nós e a gente tem esse compromisso daí eu vou juntar, tá? Que é ético-político, né? Em relação à sobrevivência não só nossa, mas daqueles dos que virão na sequência aí no caminho, né? Só um outro comentário, Clarissa, que eu lembrei que acho que é bacana de fazer. Há um tempo atrás, olha, Anderson, eu com os meus causos, né? Eu comprei uma briga com o pessoal da arquitetura por conta do conceito de preservação. E daí o que os arquitetos me diziam é que o que eu estava entendendo como preservação não tinha nada a ver, porque quando se pensa em preservação, e eles falavam daí do patrimônio artístico, né, e, enfim, a ideia da preservação seria de tentar fazer com que o monumento a ser preservado, ele precisa retornar à sua originalidade, mas sendo claro que em função do tempo essa condição original ela já se perdeu, ela não existe mais, né? Então, assim, ele se modifica, né? E o que a gente faz em termos de proteção é proteção a partir dessas ideias das mudanças, mas controlando a mudança em si. E, na verdade, assim, depois eu cheguei à conclusão que o que a gente fala, quando a gente diz da proteção ou da conservação da natureza, é muito por aí, né? A gente perceber que a gente vai estar o tempo inteiro fazendo uso dos recursos naturais. Mas quando a gente pensa em fazer uso de uma forma equilibrada, inteligente, consciente, seria de perceber que ainda assim a gente continua destruindo, né? E que esse controle ele precisa ser de alguma forma maior, né? Para evitar que os danos sejam tão grandes quanto aqueles que a gente tem provocado. Então, assim, me perdoe para os arquitetos, né, dizendo assim que eu acabo por concordar com isso, mas no nosso caso, quando a gente fala em preservação, a gente pensa na natureza intocada, né, e que daí a concepção de conservação ela é mais pertinente, né. Então, é isso. Obrigada, professor Mário. Acho que temos mais uma manifestação, professor John. Obrigado, professora Clarissa, parabéns a todos. Uma conversa bem interessante. Continuando esta conversa sobre essas transformações que vemos, esta mudança na conservação, né, este mito de natureza, como vocês acham que vemos várias soluções bem inovadoras em termos de conservação para quebrar este dilema falso que tem preservação ou desenvolvimento, mas como vocês imaginam podemos escalonar estas soluções, que vemos várias soluções inovadoras no Brasil, na Colômbia, trabalhando juntos com comunidades tradicionais. Eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acham, como podemos implementar essas soluções em escalas maiores, em contextos diferentes. Obrigada. Não sei quem quer começar, professor Mário, professor Andrés, professor Anderson. Eu acho que essa pergunta tem que ser respondida pelos professores de gestão ambiental. O John ele faz pergunta que ele mesmo tem condições de responder para nós, né? Na verdade, com mais propriedade, às vezes até, né? Mas eu vou responder, tá? E se eu responder errado, você me corrige, John.
na verdade, tem várias iniciativas aí, né? A perspectiva, por exemplo, da adoção de um modelo de economia circular é um grande exemplo, né? A gente pensar na ideia do reuso dos recursos é algo que é fundamental e que contribui diretamente com a perspectiva de uma proteção ambiental de uma forma sólida, né? Pelo fato de que a gente está usando de forma consciente o recurso que se tem, né? Então, assim, acho que isso é muito bom. O que eu vejo como problemático, às vezes, eu lembrei, eu vou jogar a pergunta para o pessoal do direito agora, tá? Uma vez a gente recebeu uma visita no programa de gestão ambiental de um juiz que atuava em Antonina, e que ele dizia assim, como é que deve se dar a postura de um profissional do direito em casos, por exemplo, onde a extração do palmito ela ocorre por um grande palmiteiro, né, aquele que comercializa o palmito, e a exploração do palmito vai se dar ou, né, aquela que vai se dar por aquele que retira o palmito para o consumo, né, para o consumo de sua família. Então, assim, se seguir as penas da lei, né, a lei ela é igual para todos, né? E todos deverão ser punidos por extrair um recurso natural que tem proteção, né, em amparo legal, né, contra a exploração. Mas e como é que a gente age? De que maneira eu vou colocar o direito para pensar junto comigo na conservação do meio ambiente e na punição de responsáveis por danos ambientais, como, por exemplo, esse que está colocado aí? E gerou uma polêmica medonha no grupo, porque dentre os alunos tinham inclusive advogados, né, que diziam assim, não, a lei é lei, a lei vale para todo mundo. Então, assim, tanto o dono da fábrica, o que fabrica as conservas de palmito será penalizado, quanto aquele que retira para consumo, porque está proibido para todos. Então, assim, qual é a alternativa? Como é que eu posso pensar numa ideia de cuidado e proteção a partir de uma determinação legal, levando em consideração que são públicos diferentes que cometem o abuso? Talvez o professor Alexandre, que trabalha com direito penal, responda melhor, mas fugindo do penal, e o crime para mim não compensa, assim, a gente tem um problema na formulação das leis ambientais, né? Então a gente tem os extremos, né? Tem aquelas leis ambientais que servem para não proteger, né? São feitas para não proteger, e tem aquelas que acham que a proteção da natureza é de uma natureza intocada, né? Eu lembro de uma audiência pública também ali em Antonina, em que queria se construir, no tempo em que os órgãos ambientais brasileiros protegiam, né, conseguiam proteger o meio ambiente, né, não tinha o próprio Estado contra, né, eles queriam porque queriam construir uma reserva biológica numa área ali de Guaraqueçaba, né, Antonina e tal. E aí tinha um problema, porque tem os pequenos agricultores, os pescadores artesanais, que o Mário conhece bem ali, que vivem também da extração, vivem da coleta, vivem da caça, vivem da pesca, né? Mas eles queriam uma reserva biológica. E aí, o pau quebrou, né? Naquela audiência pública. Então, assim, existe uma saída jurídica, né? A saída jurídica é você regular os espaços territoriais conforme as possibilidades de uso que eles comportem, né? Então, você ter uma reserva extrativista, por exemplo, permite alguns tipos de manejos, outros não, né? Então, concordo, né, quando o advogado diz que a lei é igual para todos, a lei é igual para todos, mas poderia não ser, né? Ela poderia preservar os usos e costumes locais que mantivessem, né, a reprodução daquele tipo de ambiente e proibir a atividade que é predatória, né? É o mesmo problema que os pescadores artesanais enfrentavam, né? Então, eles tinham uma área que eles podiam frequentar, quando eles saíam dessa área, né, vinha o pessoal da Marinha e prendia, né?
Os barcos maiores, eles tinham rádio, tinham comunicação, eles iam, pescavam, quando sabiam que estava vindo a marinha, eles iam embora, e levavam o peixe embora, né? E aí o coitado do pescador artesanal perdia a sua canoa, a sua rede e a pesca, né? Então, quer dizer, você tem que criar condições... Oi? Quando não ia preso, né? Quando não ia preso, né? Então, o direito tem mecanismos, sim, né? O problema é força política para você conseguir implementar esses mecanismos, né? Obrigada. Não sei se o professor André quer fazer alguma contribuição na provocação do professor John. Algo muy corto, y es que sí, los pueblos tradicionales son como una postal del cómo podría ser el mundo más sostenible, una relación armónica de los seres humanos con la naturaleza, pero son como una postal, una postcard. Y es como algo bonito para enmarcar en una pared, o como una buena pieza para poner en una vitrina de un museo, ¿no? Pues muchas áreas protegidas o territorios indígenas se pretenden como vitrines para conservar a estos pueblos y sus tradiciones y usos, etcétera, ahí, pero solo ahí, entre sus límites. Y allí la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿y cuántos más estamos dispuestos a vivir como los indígenas? ¿Sí? Sin el gran consumo y comprando y mandando a traer cosas por Amazon y estas cosas, sino vivir de los recursos que tenemos allí en la casa. ¿Sí? Habría que preguntar, hacer una encuesta, yo creo. La podemos hacer en el estado del Paraná, a ver cuántos están interesados en vivir como viven los pueblos indígenas. Y a renunciar al gran consumo y al mercado global y vivir de los recursos que tenemos en la casa. Entonces, sí, digamos que los pueblos tradicionales hacen parte de estas categorías que caen bien al modelo de conservación que es hegemónico, porque es el cómo podría ser el mundo, tiene mucho de nostalgia, pero el cambio también es inevitable. Entonces, cuando hablamos con líderes de estos pueblos tradicionales, muchas veces hay otras expectativas que no son necesariamente las de la imagen de la postal, ¿no? Digamos que solo un comentario breve. Muchas gracias. Pessoal, Clarissa, aqui teve um cacique indígena, né, que ele foi demarcado a terra e imediatamente ele cortou todas as árvores e vendeu. Esqueci o nome dele, era um caso famoso aqui no Brasil. Você vê, ó, reforça aquilo que o Diegues coloca, né? Que o fato de ser população tradicional não dá garantias, né, de que essa população não faça um uso inadequado do recurso em si, né? Eu estava lembrando, enquanto o Andrés comentava, de uma situação que eu ouvi essa semana, né? A gente tem aqui muito próximo na Lapa as comunidades remanescentes quilombolas e que sofrem problemas de toda a ordem pelo fato de que não conseguem regularizar a situação do seu território, né? Por conta disso, quer dizer, o que se planta não se tem dificuldade na comercialização, porque não existe a possibilidade de emitir nota fiscal para venda. E além desse agravante, o que o pessoal estava comentando lá, né? Eles se empenharam para produzir de forma sustentável e orgânica os produtos para comercialização, até porque o acesso daí ao mercado se tornaria um pouco mais tranquilo para eles dentro dessa condição, né? Então, assim, a comunidade inteira se organizou, começou a cultivar orgânicos, tal, respeitando todos os princípios da agroecologia, mas, por outro lado, essa semana foram impedidos de comercializar toda a sua produção, porque a vizinhança da comunidade faz uso de agrotóxicos, e esses agrotóxicos contaminaram toda a produção que a comunidade tinha.
Então, veja, voltando um pouquinho lá para a ideia a importância da educação ambiental e de uma legislação que seja rigorosa para todos, né? Está aí um papel importante, né? Nós, enquanto profissionais das ciências sociais, os operadores do direito e tal, né? A gente tentar pensar um pouco nessa perspectiva de que essas comunidades que têm uma condição socioeconômica mais frágil, né? Têm a mesma possibilidade e as mesmas oportunidades que nós em função da forma como se relacionam com o próprio ambiente e da forma como pensam determinadas coisas. Ou seja, né, pensar nessa ideia de propostas de conservacionistas, pensar na ideia da proteção da natureza, da sustentabilidade, só fará sentido na medida em que a população tome consciência de que o que vale para Pedro vale também para João, né? E que isso deve ser aplicado de forma indistinta e respeitosa. Muito obrigada. Pessoal, está chegando aqui no horário aqui do que a gente preveu para o nosso evento, né? Eu imagino que quem quis falar teve a sua chance, né? Estamos aqui com o chat aberto, oportunidade de contribuições orais também. Então, eu agradeço aqui, em nome da organização, a participação de todos e todas nesse início de tarde, né? Especialmente aos professores que gentilmente compartilharam conosco aqui as suas pesquisas, as suas reflexões, né? O professor Mário, o professor Anderson, o professor Andrés, muito obrigada, né? Em nome da Universidade Positivo, da organização do evento, esperamos que possamos aí nos encontrar em outros eventos, em outras pesquisas, em outros projetos. Muito obrigada, pessoal, declaro aqui encerrada a nossa atividade.